Anemia ferropriva. Os objetivos, definir o que é anemia hipoproliferativa, diagnóstico diferencial, dar uma pincelada das pancitopenias, metabolismo do ferro, causas da anemia ferropriva, clínica, diagnóstico diferencial, tratamento. E como nós já falamos na semana passada, sempre que nós tivermos uma anemia carencial, incluindo a anemia ferropriva, não é só tratar anemia. A anemia é consequência de alguma outra alteração que fez com que esse indivíduo tivesse anemia. Então nós temos que identificar a causa. E a profilaxia pode ser feita, vamos dizer, por exemplo, em gestantes que fazem suplementação de ferro durante a gestação para evitar que elas tenham déficit de ferro, em crianças que existem uma incidência, uma prevalência muito alta de deficiência de ferro e anemia, e portanto, nessas situações você pode fazer suplemento de ferro no leite e em outros tipos de alimentos. Né? Já sabemos que os componentes hematopoéticos são a medula óssea, o sangue, o baço e o fígado. O fígado é um órgão acessório. Já sabemos também que o baço faz a degradação dos eritrócitos civis e também daqueles que tenham alguma alteração. Por isso que os indivíduos que têm alguma doença, que tem algum defeito na membrana eritrocitária, na hemoglobina, eles podem ter uma sobrevida eritrocitária, que consequentemente a gente chama de hemólise. Hemólise porque o baço retira da circulação essas hemácias, mesmo que elas não tenham, vamos dizer, os 120 dias, que é sobre a vida média dessas hemácias. O fígado armazena B12 para síntese de eritrócitos, degrada a hemoglobina dos eritrócitos de fígado, como a gente já sabe. A hemoglobina ela é metabolizada, bilirrubina indireta, conjugada ao fígado, bilirrubina direta. Por isso que as hemólises, se tem uma degradação aumentada de eritrócitos, aumenta a bilirrubina indireta predominantemente. Aqui também nós já vimos, na semana passada, que a eritropoetina controla a produção da série vermelha. E ela é produzida principalmente no rim, e o estímulo é a hipóxia. Daí, então, estimular a eritropoética que nós vimos na semana passada. As outras células, existem fatores de estimulação de colônia, que também já vimos, específicos para cada tipo ou linhagem hematopoética. Então, procura uma produção de leucócitos para aqueles. 75% das anemias são hipoproliferativas. O que significa isso? Então vejam, nós vemos que quanto maior o grau da anemia, maior a quantidade de eritropoetina e, consequentemente, maior o estímulo para a produção na medula óssea. Então, quando este grau de anemia não existe uma proliferação proporcional ao nível da medula óssea, nós chamamos de anemia hipoproliferativa, ou seja, definindo insuficiência absoluta ou relativa da medula óssea eritroide que não prolifera proporcionalmente ao grau de anemia. Quanto maior o grau da anemia, maior a proliferação na tentativa de compensar. E se não acontece isso, então a gente chama de anemia hipoproliferativa. A maioria dos casos de anemia hipoproliferativa são a deficiência de ferro, leve ou moderada, e a segunda causa, a inflamação. E daí nós teremos a anemia e a inflamação crônica, que é comum. Então, a maioria dos casos de anemia hipoproliferativa se encaixam nesses dois. Mas por que acontece isso? Primeiro, a hipoproliferação da série vermelha pode acontecer porque a medula óssea está doente, ou porque não tem ferro, ou porque não tem eritropoetina. Ponto.
Então, se a medula está doente, a medula está normal, mas não tem ferro, ou não tem, a medula está normal, tem ferro, mas não tem eritropoetina, então a proliferação não vai acompanhar o grau de anemia necessário para esse paciente. O que pode fazer a supressão da eritropoetina? Já sabemos, insuficiência renal, as citocinas inflamatórias, principalmente a interleucina 1, então, que diminui a produção da eritropoetina, consequentemente o indivíduo vai ter anemia, e a necessidade diminuída de oxigênio, como por exemplo no hipotireoidismo. Geralmente, nesses casos, a anemia é normo-normo, VCM entre 80 e 100 e HCM entre 28 e 32. Para você diferenciar o tipo de anemia desses pacientes, normalmente você necessita de exames complementares aqui relacionados. Então, ferro sérico, capacidade de ligação do ferro, função renal, tireoidiana, eventualmente você precisa aspirar de biópsia de medula óssea e ferritina sérica. Por que, eventualmente, professor, não tinha que fazer sempre um diagnóstico diferencial? Não, porque se você fizer, se tiver um hipotireoidismo, se tiver uma creatinina, você já fechou, você não tem por que fazer medula óssea. Entendeu? Agora, se você tem uma doença na medula óssea, ou se você caracterizar uma deficiência de ferro, também você não precisa. Você vai fazer a medula óssea, no indivíduo que tem uma anemia, você faz os exames menos agressivos e que você não consegue definir qual é o tipo de anemia. Se você definir o tipo de anemia, não tem por que você fazer a biópsia de medula óssea. Entendeu? Tá? E há mais algum outro causa de desconfiança de supressão de eritropoetina? Então, insuficiência renal, inflamações crônicas, sejam elas doenças inflamatórias, ou sejam elas doenças infecciosas com atividade inflamatória. Então, o indivíduo pode ter uma infecção, normalmente uma infecção com mais de 2 semanas, o indivíduo vai ter um certo grau de anemia. Ou você pode ter uma doença inflamatória, vamos dizer, artrite reumatoide, não tem infecção nenhuma, mas tem inflamação. Então, esse indivíduo pode fazer. Na artrite reumatoide tem que ver, porque tem vários fatores, além da inflamação, pode ter perda de sangue por uso de anti-inflamatório, etc. Às vezes pode ter também associação de causas. Tá? E, claro, doenças na medula óssea, leucemia, linfoma, aplasia de medula e fibrose, que aí, normalmente, nesses casos, você necessita da medula óssea para você ter um diagnóstico definitivo. Mas vejam que a maioria delas, embora sejam norma, seriam deficiência de ferro, leve a moderada, e doenças inflamatórias. Por isso que eu falo, quando é anemia norma, você tem que fazer meio tudo. Se você não tem um dado clínico que te direcione, você vai ter que fazer hemograma, reticose, creatina, VHS para ver se tem inflamatória, creatinina, TSH. Vamos dizer, inicialmente, você já pode pedir isso. Claro, se na anamnese, no exame físico, você detecta alguma alteração diferente, você já vai direcionar algum exame para ter a confirmação daquele resultado. Mas como regra geral, a anemia normo-crônica, nós vamos ver daqui a pouquinho, que mesmo sendo normo, na fase inicial de deficiência de ferro, o indivíduo pode ter normo, não microcítica hipocrômica, como a gente já aprendeu normalmente. Eu vou dar também só uma pincelada sobre a anemia plástica, porque eu acho extremamente interessante vocês, como médicos generalistas, terem um conceito. Então, primeiro, a anemia plástica, se define o indivíduo que tem pancitopenia com medula hiposcelular. Então, a celularidade da medula varia conforme a idade, e com o passar da idade, a quantidade de célula tronco hematopoética diminui e aumenta o teor de gordura. Então, tem mais gordura na medula óssea do que célula tronco. O indivíduo jovem, mas ele tem uma celularidade em torno de 30% a 50%. O que é 30% a 50%? É um dado avaliado principalmente pela biópsia da medula óssea, não é a aspirada a gente pode ter alguma noção, mas quem vai ver essa idade normalmente é o patologista, que vai ver a quantidade de célula e a quantidade de gordura que tem na medula. Então,
você vai ter 50%, vai ter 50% aproximadamente de célula, 50% de gordura. Então, a medula óssea hipocelular, quem vai definir a celularidade da medula óssea é a biópsia da medula óssea. Então, pancitopenia. Então, o que eu vou ter? Diminuição das 3 linhagens hematopoéticas. Anemia, leucopenia com neutropenia, normalmente, e plaquetopenia. Ela pode ser adquirida, pode ser hereditária. A característica, então, é a citopenia, e ela pode ser classificada, conforme o grau de citopenia, em leve, moderada, grave e muito grave. Por que é importante isso? Então, nós vamos definir o que é anemia plástica grave. Grave. Então, vejam, se o indivíduo tiver 2 desses elementos aqui no sangue periférico, neutrófilo menor que 500 por microlitro. 500, lembre-se que neutrófilo normal é em torno de 2000. Se o indivíduo tiver menos que 500 neutrófilo, plaquetas menos que 20.000 por milímetro cúbico ou microlitro, e reticulócitos corrigidos menor que 1%, ou em números absolutos menor que 60.000 por microlitro. Então, veja, se o indivíduo tiver 2 desses critérios, mais a medula óssea hipocelular, isto é critério para anemia plástica grave. O indivíduo não tratado com anemia plástica grave, 50% morre no primeiro ano. Então, você tem que fazer tratamento. Qual é o tratamento preferencial? Claro, dependendo da idade, é transplante de medula óssea. Se não tem célula pronta, você vai fazer. Mas sabe-se hoje que geralmente existe componente imunológico nisso. Então, nos indivíduos que não têm doador, que não podem fazer transplante por algum motivo, você pode fazer imunossupressor, terapia imunossupressora. Certo? Então, você faz, por exemplo, ciclosporina corticoide, ciclosporina, globulina estimocítica, tem vários esquemas de tratamento que você vai fazer para esses indivíduos. Mas se eles não tratarem, 50% morrem no primeiro ano. Então, isso é importante, gente. Quando tiver este tipo de diagnóstico, nós temos que encaminhar para um centro de transplante, sem perda de tempo. E o resultado, o Hospital de Clínicas de Curitiba é referência em transplante de anemia plástica na América Latina, certo? E você tem um sucesso aproximado, desde que tenha doador, de 80% desses indivíduos podem curar, certo? E o resultado é tanto melhor quanto menos transfusões esse indivíduo receber. Então eu tenho que fazer o diagnóstico e encaminhar para esse indivíduo. Claro, não deixar o indivíduo sem transfusão, mas se o indivíduo tiver no Hospital de Clínicas, eles fizeram o trabalho, se o indivíduo tiver menos que 10 transfusões, o resultado é melhor do que o indivíduo politransfundido. Por quê? Por causa da sensibilização contra antígenos do indivíduo, das células que são transfundidas, certo? E aí, e complicações. E existe ainda a anemia plástica muito grave, que tem que ter esses critérios acima, mas tem menos que 200 neutrófilos. O indivíduo que tem menos de 100 neutrófilos, normalmente todos eles praticamente fazem infecção. Então, esses indivíduos, eles morrem do quê? Infecção com sangramento, como muitos das doenças hematológicas. Ou morrem de infecção, ou morrem de sangramento. Certo? Então, é só para conseguir. Bom, mas o que é anemia leve, a plástica leve ou moderada? São aqueles que têm uma citopenia menos grave do que não preenche esses critérios. E esses não têm tanta emergência, não tem que ver se tem indicação ou não de fazer transplante. Provavelmente não. O menino pode ter hemoglobina de 10, tem 1.200 neutrófilos, tem 30, 40 mil plaquetas. Tem uma citopenia, tem uma medula hipocelular, mas ele pode viver muitos anos com esses níveis, certo? Então seria às vezes a gente chama de hipoplasia de medula óssea. Anemia plástica, ou aplasia de medula. Então tem que preencher esses critérios com medula hipocelular. Tá? Você pode classificar medula hipocelular de grave e moderada.
Mas geralmente esses indivíduos com anemia plástica grave, você só vê gordura quase, muito pouca célula na medula. Assim quando se vê. Claro que existem drogas e agentes associados com anemia plástica. Então, agentes que regularmente produzem depressão medulosa. São os quimioterápicos, por exemplo. Por que o indivíduo faz quimioterapia e daí faz pancitopenia? Por mielossupressão. Então, drogas que regularmente você faz a droga já sabe que vai fazer mielossupressão. Frequentemente, benzeno, principalmente presente nos solventes, pode causar aplasia da medula óssea. E tem algumas drogas, só estou citando aqui, isso aqui daria muito mais que uma aula só sobre anemia plástica, mas só para dar uma baixa probabilidade de fazer aplasia da medula, clorofenicol, inseticidas, antiprotozoários, anti-inflamatórios não hormonais, anticonvulsivantes e sulfas, por exemplo. Outra coisa importante para vocês, quando eu vou pensar em anemia plástica, quando que eu vou... Tem outras doenças que podem fazer pancitopenia e nem sempre é anemia plástica. Então, anemia medula óssea e o indivíduo tem pancitopenia e tem medula hiposselular. Então aqui fechou. Anemia plástica adquirida, anemia plástica constitucional, a mais comum é a anemia de Fanconi, mielodisplasias. 80% das mielodisplasias, que são doenças geralmente de pessoas de mais idade, eles podem ter o diagnóstico de mielodisplasia, podem ter pancitopenia, mas 80% tem a medula normal ou hipercelular. Então tem muita célula, só que é uma hematopoese ineficaz. Então no sangue periférico tem pancitopenia, tem muita célula na medula, normal aumentada, mas 20% pode ter medula hiposselular. Aí é difícil. Aí, para você diferenciar de anemia plástica, às vezes você tem alterações citogenéticas características. Aí você pode fechar, mas nem todos os indivíduos têm. Então é muito difícil você diferenciar uma mielodisplasia com medula hiposselular de uma anemia plástica, propriamente dita. Algumas leucemias linfóides agudas e linfomas também podem ter medula hiposselular com pancitopenia em sangue periférico. Mas aí você vai ter que ter o diagnóstico através do mielograma, biópsia, imunofenotipada, etc. Vejam, aqui então tem outra situação. Nós temos pancitopenia, mas a medula é celular. Então vejam que para a pancitopenia é extremamente importante a biópsia da medula óssea. Então você vai ter a mielodisplasia, que nós já acabamos de falar, hemoglobinúria paroxística noturna, mielofibrose, mielofitise, que nós já falamos na semana passada, que é aquela anemia por infiltração da medula óssea. Então, quando tem uma doença infiltrando a medula óssea, você pode ter ou anemia, ou pode ter pancitopenia, por uma infiltração da medula óssea. Linfoma da medula óssea e tricoleucemia. Tricoleucemia, para quem não conhece, é uma variante da leucemia linfóide crônica, cujos linfócitos têm projeções citoplasmáticas semelhantes a pelos ou cabelos. Então, por isso, tricoleucemia. E é interessante porque esse tipo de leucemia, ele tem tratamento diferenciado da leucemia linfóide crônica clássica. Geralmente se faz um ciclo de quimioterapia e tem remissões prolongadas. Tem pacientes que foi feito, teve um de reserva porque faz 7 anos que ele fez um ciclo de quimioterapia normal, hemograma normal, regrediu com planomegalia. E o outro faz mais de 10 anos que a gente tem com as drogas que você dispõe hoje. Antigamente era diferente. Você pode ter também uma pancitopenia secundária à doença sistêmica. Não é doença na medula, é uma doença sistêmica. Lúpus eritematoso sistêmico. O que o lúpus e a tuberculose não fazem? Fazem tudo que vocês querem. Lúpus, tuberculose e HIV podem fazer tudo o que vocês imaginam. Então, pancitopenia pode acontecer no lúpus,
Hiperesplenismo. Quando o indivíduo tem um baço grande, esse baço pode fazer hipersequestração das células do sangue e fazer uma pancitopenia com medula óssea. Logicamente que a medula óssea nessa situação é celular, né? Então, aqui todas essas cidades, você faz a medula óssea, né? Déficit de B12 e folato, infecção grave, álcool, brucelose, sarcoidose, tuberculose, leishmaniose, são exemplos de doenças sistêmicas que podem causar pancitopenia com medula óssea celular. Para a gente entender anemia ferropriva, é importante a gente entender o metabolismo do ferro, que é bastante complexo. Parece ser uma coisa relativamente simples, mas não é. Então, o ferro alimentar não M, ferro que não é da carne, nós comemos o alimento, ele chega a nível de duodeno, onde o ferro é absorvido, e ele é transformado geralmente ele é ferro 3, ele é transformado em ferro 2 por esta enzima, e daí se liga a essa proteína transportadora, proteína transportadora de metal 1. Então o ferro 2 se liga a essa proteína e vai para dentro do enterócito da célula intestinal. Na célula intestinal, ela pode ter dois caminhos. Ou ela fica armazenada no enterócito sob a forma de ferritina, ou ela se liga a uma outra proteína chamada ferroportina e que vai transportar esse ferro da célula intestinal para o plasma. Só que chega no plasma, ela está sob a forma de ferro 2. Ela tem que ser transformada através dessa outra enzima em ferro 3 novamente para se ligar à transferrina. A transferrina é a proteína que vai transportar o ferro no plasma e que vai levar daí para a medula óssea ou para depósito no fígado, por exemplo. Então vejam como é complexo. Ferro 3 do alimento, ferro 2 se liga à proteína transportadora de metal, vai para o enterócito, no enterócito ela fica sob a forma de ferritina ou vai para o plasma. Quanto maior a deficiência de ferro, aumenta a absorção. Então o que acontece? Se liga a ferroportina, essa ferroportina leva o ferro até o plasma, tem que ser transformado em ferro 3 para se ligar à transferrina, que daí vai para a medula óssea e assim por diante, ou para o fígado, etc. O ferro M, ele é mais fácil, o ferro da carne, porque ele chega no intestino e ele se liga a uma proteína chamada proteína transportadora do M e vai para o enterócito. Do enterócito, ele vai seguir o mesmo caminho do ferro no M. Então ele é muito mais fácil de ser absorvido, porque ele se liga a uma proteína específica e já vai diretamente para o enterócito sob a forma de ferro, proteína transportadora do M. Bom, o que acontece com esse ferro? O que regula a absorção desse ferro? Vejam, esse aqui é a célula do fígado. Célula do fígado que vai produzir uma substância chamada epsidina. Essa epsidina, esse aqui é nós. Epsidina, essa proteína produzida no fígado é que vai regular a absorção do ferro ao nível do intestino. Então ela vai controlar a maior ou menor absorção por agir na ferroportina. Então, em situações em que eu tenha aumento da epsidina, eu aumentei a epsidina, eu vou absorver menos ferro, porque a ferroportina vai transportar mais ferro do enterócito para o plasma. Se eu tiver uma diminuição da epsidina, vai ter uma absorção maior do ferro, porque vai ter uma ação maior da ferroportina para transportar. Tanto é, vejam,
Então aqui está a célula hepática, onde é produzida a hepcidina, mas para a produção dela existe a necessidade de uma série de substâncias e cromossomas, genes, que vão determinar a produção dessa hepcidina. Por exemplo, o gene HFE, o receptor 1 da transferrina, o receptor 2 da transferrina, a hemojuvelina e assim por diante, são necessárias para a produção dessa hepcidina. Tanto é que eu não sei se vocês já viram falar que existe uma doença por sobrecarga de ferro, que chama-se hemocromatose hereditária. É uma doença que absorve ferro demais. O que acontece na hemocromatose? O indivíduo tem uma mutação no gene HFE, uma mutação, o que vai acontecer? Vai ter uma diminuição da proteína hepcidina. O que vai acontecer? O indivíduo começa a absorver ferro de uma forma descontrolada. Não existe aquele feedback. Não existe. E o cara continua a vida inteira absorvendo mais ferro. Esse ferro se deposita nos órgãos, principalmente fígado, glândulas endócrinas e coração, e o cara vai ter doenças em decorrência do excesso de ferro. Isso pode ser hereditário, adquirido, que nós vamos ver na próxima aula. Então vejam, só para vocês entenderem. Bom, e essa hepcidina também controla o ferro liberado pelo macrófago. A hemácia senescente, ela é retirada de circulação pelo macrófago e esse ferro, ele é reaproveitado. Então existe ferro nos macrófagos. E a liberação desse RBC, eritrócito, macrófago, o ferro do macrófago também é transportado para o plasma através da ferroportina. Então, a hepcidina também vai regular a quantidade de ferro que vai ser liberado do macrófago para o plasma. Então, dá para a gente entender já que qualquer alteração na produção dessa hepcidina, nós não podemos ter alteração na absorção do ferro. Dá para entender também que, se nós tivermos doenças a nível de duodeno, nós podemos ter uma deficiência na absorção do ferro. É o que acontece, por exemplo, na doença celíaca. Intolerância ao glúten. O que acontece? Doença do duodeno, tanto é que a gente pede, além daqueles anticorpos, a gente pede endoscopia digestiva alta com biópsia de duodeno, para ter a confirmação histológica da doença celíaca. Curiosidades: uma grama de hemoglobina tem 3,3 miligramas de ferro. Aqui está a estrutura da hemoglobina, 4 moléculas de M. Também, só para curiosidade, isso acontece como é que acontece a síntese do M? Então, na mitocôndria, succinil com enzima A mais a glicina, sobre a ala sintetase, vai produzir o ácido delta-aminoleucolínico. No citoplasma tem essa série de reações até a produção do próprio porfirinogênio e protoporfirina 9 e até a formação do MM. Tá? E as 4 moléculas de M, daí tem o ferro, e aí então nós temos a hemoglobina, certo? Bom, mas para que eu estou falando isso? Bom, estou falando porque quando existe, só para conhecimento, vocês são doenças raras, extremamente difíceis, eu mesmo já estudei não sei quantas vezes e ainda não sei. Quando existe deficiência de alguma dessas enzimas aqui, você pode ter doenças, que são as chamadas porfirias. São doenças que podem acontecer por deficiência. Então, as mais frequentes são a porfiria aguda intermitente, e elas podem ser hepáticas ou eritropoéticas, mas as mais frequentes são a porfiria aguda intermitente, que eu já vi vários casos.
E nunca sei como é que você acaba decorando a clínica, e você tem que fazer as dosagens para suspeitar. E a porfiria cutânea tarde, que até fiz o diagnóstico há no ano passado, até de uma das poucas vezes que fiz diagnóstico dele, que comido bola muitas vezes. Mas, então vejam, o que acontece? Características clínicas e laboratoriais de porfirias hepáticas. Então, porfiria aguda intermitente, que eu assinalei as mais frequentes aqui. Então, o que o indivíduo apresenta? Incidência comum, dor abdominal aguda, neuropatia, prognóstico bom, a urina pode ser vermelha ou marrom, e urina com corpo hidrogênio. Idade preferencial de 15 a 40 anos. Então, a porfiria aguda intermitente, os casos que eu já vi, geralmente os indivíduos têm uma dor abdominal que confunde com abdômen agudo. E confunde, às vezes, com apendicite. Geralmente, esses indivíduos não têm mais apêndice. Já fizeram dor abdominal, já foram operados. E às vezes era a crise de porfiria aguda intermitente, porque ela faz uma serosite, faz uma irritação peritoneal em decorrência disso, principalmente se encadeada às vezes por álcool, por alguns remédios que podem fazer. E a porfiria cutânea tarda é muito comum, tem fotossensibilidade, então eles fazem lesões de pele, às vezes com bolhas, lesões cutâneas, pode fazer ectopatia e o prognóstico é variável. Essa é a única que é adquirida. Todas as outras são hereditárias por deficiência em alguma daquelas enzimas. Então, se você tem uma deficiência de uma enzima aqui, existe acúmulo da substância exibível. Quer dizer, então, por exemplo, faltou essa enzima, uma enzima em qualquer etapa dessa aqui, vai ter acúmulo disso aqui. Tanto é que um dos exames que a gente pede é o ácido delta-vinculínico em urina de 24 horas. É um teste que você vai fazer o diagnóstico. Você pode pesquisar porfirina no plasma, nas fezes, na urina. Dependendo do tipo de porfiria, você vai ter um aumento disso. Mas isso é só para vocês terem uma ideia do que são as porfirias. São, então, deficiências enzimáticas, geralmente hereditárias, que são necessárias para a síntese do M, que é uma das partes da hemoglobina. Só a tardia que não é hereditária. A tardia, que não é cutânea, hereditária, pode ser secundária à infecção por HIV, hepatite C, álcool, etc. E tem um percentual pequeno que pode ser hereditário, mas a maioria é adquirida. Todas as outras são deficiências enzimáticas hereditárias. E conforme a deficiência, nós vamos ter o tipo de porfiria. Tá? Só para terem uma noção. Aqui, esse slide está legal pelo seguinte, veja, que está a hemoglobina, certo? É a globina, mais o M. Então, o que acontece na anemia por deficiência de ferro e na anemia da inflamação crônica? Vejam, existe uma alteração no ferro. Quer dizer, se eu não tenho ferro, ou tenho um defeito no metabolismo, eu não vou ter ferro para sintetizar o M. Certo? O que acontece na porfiria? Tem um problema na síntese do M, da porfiria. Quer dizer, se você não tem o ferro, não vai ter M, ou se você não tem a porfirina, também não vai ter o M. Certo? Então, o indivíduo vai ter diminuição do nível de hemoglobina. Se tem uma diminuição no nível de hemoglobina, a hemácia ela vai ser menor que a média normal, porque tem menos hemoglobina. Então, as células tornam-se microcíticas pela falta de hemoglobina. Certo? Isso pode resultar da falta de ferro, deficiência ou inflamação, quer dizer, tem ferro, mas o ferro não é transportado de depósito para a síntese do M, defeitos na síntese do M, que é a anemia sideroblástica, vejam, você não tem defeito na síntese do M, ou defeito na produção da globina, o defeito na produção da hemoglobina, na proteína da hemoglobina. Então aqui é a talassemia. Aqui nós temos o
os 4 tipos de anemia microcítica hipocrômica: deficiência de ferro, inflamação crônica, sideroblástica, certo? Com diferentes locais de produção. Então, defeito na produção, thalassemia. Necessidades de ferro, em função do sexo e idade. Vejam, lactentes, necessidade de ferro diário, 1 miligrama. Habitualmente, você consegue, no nosso sistema normal, absorve 10% do ferro ingerido. Então, se eu preciso de 1 grama por dia, 1 miligrama por dia, eu tenho que ingerir 10 miligramas. Crianças precisam 0,5 miligramas de ferro por dia. Então, eles têm que ingerir 5 miligramas. Vejam, sexo feminino, 12 a 15 anos, geralmente o período de crescimento importante, aumenta o crescimento, aumenta a quantidade de sangue, e além disso, nesse período, normalmente, começa a menarca. Tá? Então, vejam que precisa 2,5 miligramas por dia, ou seja, 25 miligramas de ferro que tem que ser ingerido. Mulheres jovens não grávidas, 2. Mulheres grávidas necessitam uma quantidade maior, e daí a necessidade da reposição de ferro, vejam, precisa 30 miligramas. Oi? Isso é de origem animal, né? Se for de origem vegetal. Não, se for vegetariano, tem que... Bom, se for vegetariano, aí você vai ter maior dificuldade de absorção, como nós vimos no início. Entende? Mas normalmente, em média, você absorve 10% do ferro ingerido. De você, M não M. Tá? Então, por exemplo, o homem e mulher pós-menopausa vai precisar 1 miligrama por dia, ou seja, a gente tem que ingerir 10 miligramas de ferro. A anemia ferropriva é uma das formas de desnutrição mais prevalentes no mundo. 50% das anemias são por deficiência de ferro. Daí a importância. 50% das anemias são por deficiência de ferro. Seja por vários motivos. Cerca de 841 a 1.000 mortes por ano no mundo. O indivíduo pode ter uma hemoglobina e um hematócrito normal, mas ele ter deficiência de ferro. Como é que eu sei se tem deficiência? Através dos exames que eu avalio o estoque de ferro. Então o indivíduo não tem anemia, mas ele tem carência de ferro, e essa situação é 3 vezes mais frequente do que a anemia. O indivíduo tem deficiência de ferro sem anemia. No Brasil, prevalência de anemia em crianças maiores de 5 anos. Vejam, 20,9%. Isso caracterizando a hemoglobina menor que 11, para a definição dessa prevalência de anemia em criança. No Nordeste, 25,5%. Hoje está usados para maquiar os parâmetros. Principais grupos de risco. Quais são os pacientes que mais frequentemente têm anemia? Criança de 3 meses a 2, 3 anos, que é aquele pico de crescimento da criança. Mulheres em idade reprodutiva, grávidas, como nós já vimos que a necessidade é maior, doadores regulares de sangue, e baixa ingestão de ferro M. Daí, ó, os vegetarianos. Então, o que acontece? Os doadores regulares de sangue, por que eles fazem anemia? Vejam que a hemácia senescente, ela vai para o sistema reticuloendotelial, ela é destruída, mas o ferro é aproveitado. A hora que se tira o sangue, se tira, evidentemente, essa possibilidade. Por isso que os doadores regulares de sangue, eles têm um intervalo entre uma doação e outra para repor essa quantidade de ferro que se tirou. Então, se se tira 450 ml, habitualmente você vai retirar 225 miligramas de ferro. Cada doação. Causas de deficiência de ferro fisiológica. Então, o indivíduo pode ter deficiência de ferro por uma alteração fisiológica. Por quê? Porque ele tem uma demanda aumentada, ele precisa de uma
quantidade de ferro maior que o habitual. Crescimento rápido na infância e adolescência, já falamos, a criança que tem aquele pico de crescimento, e os adolescentes, o sexo feminino um pouco mais precocemente. E ainda o sexo feminino tem outro agravante que começa a ter perda menstrual. Então, por isso que a anemia é muito mais frequente, a anemia prima, na mulher. Então, aquele pico que a menina tem 10 anos é a menininha, dali um ano ela está uma moça, porque ela teve aquele pico de crescimento da adolescência e ficou uma moça. Então, o nosso volume sanguíneo, a nossa quantidade de sangue é proporcional ao nosso peso, à nossa bulimia, certo? Então, conforme a bulimia. Outra situação que nós já vimos, gravidez, perda menstrual excessiva, é a causa mais comum de anemia ferropriva em mulher, em idade fértil, doação de sangue. Claro que, para o indivíduo absorver ferro, ele tem que comer. Se ele não tem o que comer, como é que ele vai ter deficiência de ferro? Então, pobreza, desnutrição, vegetarianos, dieta pobre de ferro. Certo? Você pode ter doenças que diminuam a absorção. Então, o indivíduo come a quantidade necessária de miligramas de ferro e não absorve. Então, o indivíduo vai ter deficiência de ferro. Falta de absorção. Ou o indivíduo pode ter uma gastrectomia, que vai alterar o trânsito intestinal e, consequentemente, a absorção do ferro. Ó, essa aqui está em moda. Cirurgia bariátrica. Infecção por H. pylori também é uma outra causa de deficiência de ferro. Doença celíaca, acabamos de falar. Gastrite atrófica, doenças inflamatórias intestinais. Esse saiu o artigo em